Olá, boa tarde, Foresp Experience, direto da Equipotel 2025 e agora com o tema da circularidade e sustentabilidade. Por aqui passaram durante esses dias de terça-feira até hoje, se falou em futuro, se falou na boa gastronomia, em equipamentos para hospedagem. E agora é o momento de nós trazermos para o setor o diálogo voltado para a sustentabilidade ambiental. E eu tenho aqui a alegria de receber a nossa convidada especial para falar do tema, a Lívia Santarelli. Ela vai se apresentar e dizer da sua formação, da sua atuação na Circular Brain. E nós, da nossa diretoria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, eu sou o José Valverde, tenho a responsabilidade de fazer essa condução, sob a orientação do Dr. Edson Pinto. Lívia, que alegria estar aqui com você, te receber aqui no Foresp Experience, na Equipotel. Como é que começou a sua trajetória na sustentabilidade? Bom, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, Valverde. Muito obrigada a todos da Foresp. Bom, então vou falar um pouquinho, da minha trajetória aqui na sustentabilidade. Eu me formei como gestora ambiental, estudei na USP. Comecei a trabalhar na área ambiental durante alguns anos e, coincidentemente, minha família tem um boteco, sou botequeira raiz. Minha família tem um boteco há 61 anos e eu sempre trabalhei muito junto com eles. E aí eu entendi que a sustentabilidade era interessante a gente colocar também em bares e restaurantes. Então eu coloquei o bar da minha família, o Bar do Berinjela, e ele tem uma forte frente de sustentabilidade mesmo. E depois de um tempo eu comecei a trabalhar muito com a parte de comunicação e comecei a trabalhar na Circular Brain, uma startup que trabalha com resíduo eletroeletrônico. A gente promove a economia circular dos eletroeletrônicos. Então hoje a gente está aqui para falar um pouquinho da sustentabilidade, de como a gente coloca no setor, principalmente hoteleiro, mas também falando com bares e restaurantes. Olivia, você falou em economia circular, traduz aqui para nós o que nós podemos entender por circularidade dentro do contexto do setor de hospitalidade e quais práticas podem ser adotadas para promover o nosso setor. Perfeito. Quando a gente fala sobre circularidade, a gente muda um pouquinho a cabeça de que a gente vai utilizar, descartar e acabar. A circularidade é quando a gente consegue dar um prolongamento na vida útil dos produtos, dos bens. Então, a circularidade, a gente não tem um destino final. Tudo vai ser reaproveitado e a gente consegue realmente ter uma parte positiva para o meio ambiente. Dentro do setor, como que a gente consegue incluir a questão da sustentabilidade, principalmente a circularidade? Trabalhando muito com a área de resíduos, então fazendo um plano de gerenciamento dos resíduos sólidos principalmente, trabalhando bastante com a frente de energia elétrica para ter um uso mais consciente e também que a gente tenha isso de uma maneira que tenha uma economia também, na parte financeira, mas também do impacto ambiental e no uso também da água, por exemplo, Então, quando a gente consegue reduzir o uso de água, usando cisternas, por exemplo, então tem vários exemplos que a gente consegue colocar e também na parte de embalagens, Embalagens, a gente buscando sempre a sustentabilidade, podem ser reutilizadas. A Lívia mencionou dois setores muito estratégicos para o nosso setor, do que tange a questão da chamada gestão ambiental, que é muito voltado para a geração de resíduos sólidos, seja ele orgânico, seja ele da chamada fração seca e também da própria questão aí dos eletroeletrônicos, Muitos hoje dos estabelecimentos acabam se informatizando e tendo aí também esses equipamentos. E algo que nós queríamos também deixar muito claro até para você que nos assiste, nos ouve, é o compromisso da Foresp em relação à descarbonização da atividade do setor. E aí, realmente, a
as emissões advindas, as emissões dos gases de efeito estufa advindo da destinação inadequada dos resíduos sólidos, do uso da energia não renovável, né, e da energia que não é limpa, e isso acaba criando um impacto também no setor. Lívia, ainda sobre economia circular, de que maneira a adoção de uma economia circular pode impactar não apenas a operação das empresas do setor, mas também a experiência do cliente e a fidelização dos consumidores? Ótimo. Bom, na parte da operação, além de você estar com parte atrelada às frentes ESG e de sustentabilidade, você mostra para o seu consumidor que você tem essa responsabilidade, você também consegue uma economia. Porque você tem uma eficiência maior quando você consegue pensar na parte de sustentabilidade e tem uma economia também. Então tem uma redução nos custos, né? No final das contas, você investe um pouco mais, mas no longo do tempo você consegue ter esse retorno. Então, para a parte operacional, tem essas vantagens. Quando a gente fala de fidelização, aí é uma coisa diferente. Por quê? Você mostra que a sua marca está atrelada com as questões ambientais. E aí você personifica, né? Você se aproxima do público e você gera experiências que você fala: uau, essa marca está preocupada comigo, com o futuro da minha família. Então, a gente consegue fidelizar os clientes por meio da preocupação ambiental mesmo, né? Trazendo a conscientização e trazendo eles para perto. Por exemplo, num hotel, você fala: você vai realmente colocar para lavar essa toalha? Dá para você usar mais um dia? Pensando na questão de economizar recursos. Então, você coloca a pessoa para pensar e ver a atitude que ela está tendo e como isso pode impactar. Agora, Lívia, aproveitando também que você tem uma formação muito consistente, você também atua na área de comunicação, de marketing. Como é que o setor deve comunicar para engajar o cliente, o hóspede, nesse circuito, né? Nesse círculo da sustentabilidade, fazer até com que ele adote as práticas do estabelecimento? Como é que comunica isso? Sim, é muito bom conseguir comunicar e mostrar que as soluções são práticas e estão ao nosso alcance. Quando a gente para pensar sobre sustentabilidade, economia circular, a gente fala: nossa, é tão complexo, isso está tão longe da nossa realidade, mas não está. Então é muito bom quando a gente comunica e mostra que isso é fácil, que isso é prático, que a gente consegue colocar na prática e dá a opção, né? Então, o exemplo da toalha é isso: você faz isso no hotel, mas você faz isso na sua casa também, né? Você pode levar para sua casa essa mesma consciência. E às vezes, quando a gente está em casa, a gente não pensa o quanto que isso tem um impacto ambiental, mas você vê na plaquinha lá no hotel falando: ó, você economizou sei lá quantos litros de água. Fala: poxa, então em casa eu também posso ter essa consciência. Então é muito importante que a gente traga o nosso consumidor, o nosso cliente para dentro da realidade e mostre a alternativa no dia a dia mesmo, né? Vendo que é simples fazer no hotel, então é simples fazer em casa também. Então a gente muda um pouquinho do mindset das pessoas também. Muito interessante, mas vou aqui aprofundar e te provocar numa questão, porque no nosso setor de hotéis, restaurantes e bares, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, são 504 mil CNPJs, estabelecimentos, dos quais a maior parte são de pequenas micros empresas, né? Então, essa questão da sustentabilidade é para todo mundo ou só para as médias ou grandes empresas ou grupos ou corporações? Não, a sustentabilidade é para todo mundo. A gente consegue iniciar com pequenas ações, pequenos atos. A gente está instalando pontos de coleta de resíduo eletrônico em bares, botecos, restaurantes, que é um ponto pequeno, onde você conscientiza o seu consumidor que um fone de ouvido que quebrou, que está na bolsa quebrado às vezes, ele já pode descartar lá. É uma pequena ação que você vai levando e você consegue iniciar. Questão do óleo, que já tá mais ou menos na cabeça das pessoas, mas óleo, que é importante a gente trazer também das embalagens plásticas, das latinhas, do uso correto da energia, enfim. Então, tudo isso a gente consegue instalar, principalmente em pequenos botecos, pequenos restaurantes, onde depois você consegue escalar. Eu acho que é até mais fácil você começar num pequenininho do que no maior. Interessante. E outro aspecto também que acaba surgindo muito quando a gente fala de sustentabilidade
É caro ser sustentável? Não, é um investimento, vamos pensar assim. Mas quando a gente fala sobre sustentabilidade, é algo que você investe e você colhe com o passar do tempo, né? E também tem muita questão da eficiência. Então, por exemplo, quando você faz uma gestão correta dos resíduos, você gera muito menos resíduo, você precisa descartar muito menos resíduo. Por quê? O vidro você consegue reaproveitar, você tem um parceiro que consegue coletar as latinhas, você tem um parceiro que compra. Então, você consegue fazer com que antes era... Nossa, 15, 20 sacos de lixo que você gerava, você agora tem resíduos onde você consegue até valorizar eles, né? Então ele acaba meio que se pagando. Exato. Então isso, quando a gente fala na economia circular, pode ser algo que inclusive deve ser incorporado. Uma vez, eu que fui muito tempo da gestão pública, o prefeito me perguntou, na realidade ele me falou, Valverde, ser sustentável é muito caro. E eu falei para ele, assim, caro é não ser sustentável. Exato. Porque a problemática que se tem em não ser sustentável, em não ter, por exemplo, um gerenciamento de resíduos sólidos, você acaba não conseguindo mapear, de repente, desperdícios que estão acontecendo na sua atuação. Enfim, talvez o não uso do aproveitamento integral do alimento, o acondicionamento inadequado, né? De repente, uma utilização de uma energia não tão eficiente. Então, isso acaba sendo até mais caro, né, Lívia? Exato. A gente pensa também na parte de energia e de eficiência com uma geladeira, por exemplo, antiga, que ela consome muito e aí ela não tá mais sendo tão eficiente, você tem um custo muito alto para manter, e tem algumas novas que você tem uma eficiência e também não tem um impacto ambiental tão alto. Quando você vai ver na conta de energia, você coloca ao longo do tempo, você fala, se pagou. Olívia, a gente já está caminhando aqui pro final. Eu queria saber um pouco do teu trabalho na Circular Brain. Tá aqui o Milton Aschel, diretor de Relações Governamentais, a sua equipe aqui de social media, todos aqui prestigiando. Como é que a Circular Brain tem trabalhado em diversas iniciativas, né? Você poderia contar um pouco de como é que as empresas, as organizações estão recebendo essas atividades, essas ações em relação à economia circular, a logística reversa? Conta um pouquinho como é que tem sido aí a Circular Brain e como é que pode ser isso em relação ao nosso setor. Claro. Bom, a Circular Brain, então, a gente oferece economia circular para resíduos eletroeletrônicos e nós trabalhamos muito com parcerias. As parcerias para nós é muito importante porque tem que ter frentes que estejam com o mesmo propósito que nós temos. Quando a gente trabalha em conjunto, por exemplo, no projeto de colocar pontos de coleta, é muito importante a gente conscientizar a população do descarte correto dos resíduos eletroeletrônicos, não podem ser jogados em qualquer lugar, e a gente oferece pontos de descarte gratuitos. Atualmente no Brasil a gente já tem 17 mil pontos feitos por meio de parceria, né, por outras empresas que acreditam no mesmo propósito que nós. Então é importante a gente conseguir levar isso também para os consumidores que estão aí, né, passando pelos hotéis, pelos bares e pelos restaurantes, e todo mundo tem aquela gaveta com o eletrônico usado. E se a gente quiser descartar de uma maneira adequada esses eletroeletrônicos, como é que a gente faz? Vocês entram no nosso site circulari.com.br ou no nosso Instagram circulari.rede e vocês encontram a nossa solução que é digital. Você coloca o seu CEP e você encontra o ponto mais próximo para realizar o descarte. Se você tiver um grande eletrodoméstico, uma geladeira, fogão, a gente coleta na sua casa. Tudo isso sem custo nenhum. De grátis? De grátis, na faixa. Na faixa. Bom, a gente caminha aqui para encerrar. Lívia, eu quero muito te agradecer, quero agradecer a Circular Brain, quero também agradecer aqui a Vivax TV, nossa parceira, dizer aqui que, sob a orientação do Dr. Edson Pinto, nós estamos levando a Foresp rumo à economia circular, rumo à descarbonização das atividades do nosso setor, de hotéis, bares e restaurantes, e convidar vocês também para que sigam
a Foresp pelo Instagram, pelas redes sociais, e que saibam que o setor está comprometido com a sustentabilidade ambiental. Muito obrigado e uma boa especial Foresp Experience e também uma equipe hotel cada vez melhor que recebe o nosso cumprimento, reconhecimento e o aplauso de todos. Muito obrigado.